pesadíssima, hein? Vitor Pereira. Olha aí os próximos jogos de Flamengo e Corinthians. Do Flamengo, Corinthians amanhã pela Libertadores. Aí tem o Atlético Paranaense em grande fase pelo Brasileirão. Os 2 jogos em casa, o Flamengo, esses 2 próximos. E aí depois ele enfrenta o Atlético Paranaense 2 vezes. Em casa pelo Brasileirão e fora pela Copa do Brasil, um jogo decisivo, uma pedreiraça lá na Arena da Baixada, 0-0 o primeiro jogo. E depois pega o Palmeiras pelo Brasileirão. Olha a sequência que tem o Flamengo, hein? É muita pressão e eu gostei, mais uma vez, ele é muito consciente, né? Em relação ao jogo da Libertadores, ele falou exatamente o que o Corinthians tem que fazer. Ir para competir no seu máximo, antes de tudo. Acho que essa é uma obrigação até moral, né? O Corinthians tem a obrigação moral de não achar que está tudo perdido. Todo mundo pode achar que está perdido. O torcedor, a crônica, os jogadores do Corinthians não. Eles não têm esse direito. Eles têm que ir para, no mínimo, competir. Fazer aquele jogo decente e vender essa classificação, que está muito difícil, da maneira mais cara possível. E esse Flamengo que está atropelando todo mundo com titular ou com reserva? Bom dia, amigos! Bom dia, Abel. Bom dia para você, fã de esportes, para todo mundo que está acompanhando aí o F360, todo o pessoal no estúdio também. Pois é, meu amigo, são 8 jogos de invencibilidade desse Flamengo, time difícil de ser batido. A gente conhece o ataque poderoso do Flamengo, mas a gente está vendo também uma defesa bem sólida. Toma poucos gols e o Corinthians precisa fazer pelo menos 2, hein? Olha, o bicho vai pegar aqui no Maracanã. Aliás, otimismo é o que o corintiano precisa, né? Nesse momento. Otimismo é o que sobra pro torcedor do Flamengo. A gente chegou aqui ontem e, assim, contato com garçom no restaurante, taxista que inclusive não torce pro Flamengo, torcedores do Vasco. Ó, vai ser complicado. Para eles, essa aí já era. Tem gente até dizendo que o Flamengo vai repetir a vitória e talvez ganhar com facilidade de novo. O torcedor do Corinthians tá com o pé atrás, mas tá com aquele fiozinho de esperança, aquela coisa, mas pintou um Renato Augusto no sábado, você vê que diferença ele já fez? De repente o William joga, o William aí questionado, né? De repente, né, com sangue nos olhos, querendo provar alguma coisa, pode entrar e resolver. De repente o Yuri Alberto desencanta. O torcedor do Corinthians tá com aquela coisa assim, é difícil, mas tem um fio de esperança ali, tá? Quem precisa acreditar, né? Não tá morto quem peleia, não é verdade, né? O Corinthians precisa fazer 2 gols. Mas o Flamengo hoje tem uma defesa, um sistema defensivo muito consistente. Inclusive, nesse último final de semana não levou gol do São Paulo, mas nem é a defesa titular, nem era o time titular, só tinha o Santos, né? E ainda assim, mesmo com titulares ou com reservas, é um time defensivamente muito consistente, ganhou essa característica que não tinha também, né, Rafa? Acho que aí está a materialização do conceito de elenco, né, William? A gente fala sempre que os times grandes, né, times muito poderosos, que têm muito dinheiro, precisam ter bons elencos, né? O Flamengo está conseguindo, em 2022, algo que não aconteceu até agora, desde 2019. E não acontecia em 2019, porque na época, o Flamengo já não tinha esse conceito de elenco. O Flamengo tinha um ótimo time, tanto que o Jorge Jesus não revezava, era o time titular na Libertadores e no Campeonato Brasileiro, jogo em cima de jogo, foi muito criticado e ganhou as 2 competições. Depois com o Domenic houve o início de um rodízio, o Paulo Souza fez muito isso agora, acho que foi o pior dos defeitos que ele cometeu dirigindo o Flamengo. O que a gente pode dizer hoje é que o Dorival consegue exercer o conceito de elenco, independentemente das peças que entram em campo, o Flamengo tem uma forma de jogar. Tem um modelo estruturado de um time com transição e velocidade, um time que explora muito a qualidade técnica individual, tem uma autoconfiança plenamente recuperada de jogadores que até outro dia estavam sendo execrados pela torcida. Um deles é o Marinho, por exemplo. Sim. Ele entra no time reserva e vai bem. Então você tem N fatores que ajudam a explicar esse momento do Flamengo. Nas condições normais de temperatura e pressão, daí até para dizer que o melhor Corinthians, com o Renato Augusto, com o William, seria um time capaz de enfrentar o Flamengo até conseguir uma vitória aqui. Mas as condições não são normais de temperatura e pressão. Sim. O Corinthians perdeu o jogo de ida por 2-0, o Corinthians não vive um momento anímico bom, o Corinthians não tem todo mundo 100%, então é um Corinthians quebrado, um Corinthians menos forte, contra o Flamengo extremamente poderoso, num cenário totalmente favorável. É claro que é futebol, e por ser futebol, a gente pode ter amanhã uma vitória do Corinthians e uma classificação, por que não? Pode acontecer. Mas é importante dizer que o Flamengo não perde há 8 jogos, são 7 vitórias e um empate, a última derrota foi para o Corinthians pelo Campeonato Brasileiro. É um Flamengo que tem um sistema defensivo sólido, 2 gols sofridos em 8 jogos.
e um ataque com 18 gols marcados. Enfim, são vários fatores que, independentemente de ser o time titular ou de ser o time reserva, o Flamengo exerce hoje. E é bom dizer o seguinte, né, pra muita gente que dizia, mas esse Flamengo aí, é o Flamengo do Dorival, pegou o América, pegou o Cuiabá, né, teve adversários. Gente, nesse meio tempo aí, nessa sequência de jogos, teve o próprio Corinthians, teve o São Paulo, mas não era o melhor São Paulo também, porque o São Paulo também tá de olho no jogo contra o Ceará, mas era o São Paulo no Morumbi. O próprio Atlético Mineiro, o 2-0 aqui no Maracanã, o 2-0 da classificação. Então teve adversários que de alguma forma ou outra colocaram em xeque aí essa defesa do Flamengo. E a defesa do Flamengo se saiu bem. Claro, você vai falar, o Corinthians não chuta muito a gol, tem esse problema e tal, etc. Mas ainda assim, era um jogo complicado em Itaquera e o Flamengo sobrou naquela partida. Desde a derrota com o gol contra do Rodinei até hoje, foi naquele jogo contra o Atlético Paranaense pela Copa do Brasil. Isso, o 0-0. O Flamengo não consegue fazer um gol, mas também não sofre. Não sofre, né? Mas faz 27 finalizações, tem mais de 70% de posse de bola, porque às vezes o time tem posse de bola, mas não é uma imposição técnica, é um controle de jogo no máximo, mas não chuta muito, não foi o caso. O goleiro, o Bento, foi o craque da partida naquele dia no Maracanã. Então você tem várias questões aí que ajudam a solidificar. Até no dia em que o Flamengo não venceu, foi um empate em que se considerou acertadamente que o Flamengo jogou a bola. Então acho que o cenário para amanhã está muito estruturado para o Flamengo avançar, mas é um grande clássico, é um choque das duas principais torcidas do país, tem muita coisa em jogo, muita rivalidade e, acima de tudo, uma vaga na semifinal, né? E outro detalhe para trocar figurinha com o pessoal do estúdio também é o seguinte, né, Abel? O Dorival, até marquei aqui na coletiva, ele falou assim, o jogo contra... Não há situação confortável, porque ele foi perguntado sobre Copa do Brasil, sobre Libertadores, sobre Campeonato Brasileiro, onde o Flamengo venceu de novo, mas ainda continua a 9 pontos do Palmeiras, o Palmeiras venceu. Ele falou que não tem situação confortável. Mas talvez o jogo com o Corinthians não tem situação confortável. Talvez seja confortável para os últimos 10, 5 minutos de jogo, se a gente ainda tiver a vantagem. Aí ele pensa, né, como é que ele vai dar aquela cozinhada ali na partida. Mas de qualquer forma, pelo que me parece, pelas palavras do Dorival, não é um Flamengo que vai ficar jogando com a vantagem, não. E a gente sabe como funciona esse Flamengo. Se tiver oportunidade, aquelas escapadas, como foi até contra o São Paulo, a torcida não deixa. Ela não permite isso. A torcida não permite. O Maracanã vai estar cheio, vai estar lotado. Eu estou sem retorno aqui, não sei se a gente está mostrando assim, imagens, assim, detalhes aqui do Maracanã nesse momento, mas assim, é aquele momento ali, como a gente estava na Arena Itaquera semana passada, né? Lá na Arena Corinthians, na Química Arena, é aquele momento dos ajustes, dos preparos ali, o pessoal parando a grama, tem inclusive o tratamento ali, numa das áreas, né, aquele tratamento programado. Teve jogo ontem, o jogo do Fluminense inclusive, tem aquele processo de recuperação para estar tudo direitinho aí para essa partida contra o Corinthians amanhã, 9h30 da noite, gente, naquela cobertura para lá de especial, hein, Abel? E foi legal isso que o William trouxe aí, relembrando as palavras do Dorival, dizendo que não tem situação confortável, mas tem sim. Tem? Na minha opinião tem. Pô, ele joga com esse timaço que ele tem, tá jogando muita bola. E se por acaso não estiver jogando tanto, tiver mais ou menos, ele tem Cebolinha, tem Vidal, tem Marinho, tem Vitinho, tem um monte de gente para entrar no segundo tempo, não é verdade? E ele pode até perder por um gol de diferença. Não é confortável contra um time que tem dificuldade para fazer gol, Elton? E o time principal em uma semana jogou ali, sei lá, 20 minutos. O que é um fator até raro no futebol brasileiro, por conta do time reserva tá dando conta, né, no Campeonato Brasileiro. Não é confortável? Então, é confortável. Eu acho que o Dorival, até depois do jogo contra o Corinthians, ele até ponderou isso, dizendo que ia ser um jogo difícil, um jogo complicado. E no jogo do São Paulo, a gente... colocando o time reserva é também um recado para os corneteiros. Olha, se ele coloca o time titular, Bel, contra o São Paulo, o Flamengo vai jogar a quarta, também terça, né, também com o time titular, jogou com a equipe principal no Brasileiro, e ele colocando a equipe reserva, ele dá um recado também que está respeitando o Corinthians, né? Poupando o jogador para um jogo importante de Libertadores, mesmo tendo a vantagem de 2-0. Você sabe que o Vitor Birner, naquele Flamengo e Grêmio que teve aqui pela Libertadores, 2019, ano do título do Flamengo, 5-0. 5-0. O Vitor Birner cravou a época no Futebol na Veia, né, que hoje é o SPNFC à noite, que o Flamengo é goleado. Todo mundo, não, você tá louco? Como é que você fala que o Flamengo vai meter 5 no... Ele acertou o placar. Então, só que ele falou 5-1, se eu não me engano. Mas o Vitor Birner tem visões, né? É um homem à frente do seu tempo e tem uma bola de cristal patamar muito bem polida, né? Exatamente. Mas assim, é isso, Abel. É lógico que a gente não esperava isso. Eu até imaginei um jogo mais, digamos assim, pegado, né? Um jogo mais difícil, um jogo mais duro.
com as equipes se estudando ao máximo, mas o Flamengo se impôs tecnicamente. E o que aconteceu no jogo de ida foi uma questão de a supremacia do Flamengo em campo conseguiu ser revertida no placar instantaneamente. Quando o Flamengo melhora, o Maicon sai, faz 1-0 com o gol do Arrascaeta. Vem o segundo tempo, o Vitor Pereira mexe no time, o Corinthians era para jogar melhor, estava posicionado para reagir, para atacar, o Flamengo faz 2-0. Futebol, jogo circunstancial. Respondendo a sua pergunta, amanhã, o conforto que o Flamengo tem, talvez gere uma atuação mais inteligente. E o esforço do Corinthians para reverter o quadro, talvez gere uma partida um pouco mais tensa. Então, eu vou repetir o que eu falei pro jogo de ida. Agora com a desvantagem, né? Dos 2-0. Eu acho que vai ser um jogo mais truncado amanhã. É saber usar o conforto, né, Rafa? É saber usar o conforto, porque... Apesar de uma torcida aqui que vai pressionar o tempo todo. Sim. Que não admite o Flamengo ser um time reativo, não admite o Flamengo não ter a bola, quer o Flamengo se impondo o tempo todo e não vai lotar o Maracanã à toa, né? Vai lotar pensando nisso também. Você vê, o jogo contra o São Paulo, pra gente voltar pro estúdio e passar pro pessoal, o jogo contra o São Paulo, o Flamengo foi premiado com um gol logo de cara, gol do Lázaro. Tem sido assim. Com 6 minutos. E aí, tranquilo, chamou o São Paulo. São Paulo vem. E controlou numa boa, não passou sufoco, explorou muito o contra-ataque, o lado reativo, né? Tinha o Marinho, tinha o Cebolinha, enfim, conseguiu explorar e controlou o jogo dessa forma. Mas fez o gol logo de cara. Quem precisa fazer o gol logo de cara agora para ir tirando um pouco da atenção é o Corinthians, né? Aí passa 10 minutos, não faz, 20, 30, vira o primeiro tempo 0-0. A atenção tá toda do outro lado. E o Flamengo pode explorar isso muito bem. Acho que o torcedor vai entender se em algum momento o Flamengo fizer esse controle. I know I'm fine, but the money makes me handsomer. Walk around smelling like a come up.